beleza, cara? Então, ó, peguei aqui um microfonezinho, um SM57 mesmo, pra gente poder conversar, né? Tá dando isso, pra gente poder aqui conversar sobre os testes que eu fiz. Ainda tá tudo montado pela gravação de violão que eu te falei, mas eu fiz um primeiro teste aqui sobre a plaquinha, né? Deixa eu mudar de câmera aqui, ó, que é essa placa aqui, né? Então, deixa eu te explicar basicamente como que ela tá ligada. Esse input dela, tá? Esse input dela está recebendo o sinal que está vindo do tanque G. Então eu liguei aqui minha guitarra, tá? Tá passando pelo tanque G, e aí tá saindo do tanque G, como se fosse o seu Cube Baby, por exemplo, né? E aí tá entrando aqui no in da placa, tá? O out da placa está sendo direcionado lá para minha mesa de som, só para eu poder me ouvir aqui, tá? Outra coisa peraí, deixa eu ver qual a tela certa. Isso, essa daqui, tá? Aqui, cara, tá mostrando a minha mesa de som e tal, mas eu queria mostrar esse outro, o meu segundo monitor aqui, né? Então eu tô clicando aqui, ó, na parte de volume e tal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha outra tela, minha primeira tela. Isso. Então, aqui tá assim porque eu tô, como é que eu vou falar? Na mesma tela que eu tô mostrando. Deixa eu passar o... Isso. Pronto. Tá aqui. Pronto. Tá aqui a minha primeira tela, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui, ó, para abrir as minhas configurações de áudio. Ah, na verdade eu nem preciso clicar aqui. Eu clico com o botão direito aqui e abro, ó, configurações de som. Tá vendo? Eu coloquei a speaker, né, que é o USB codec, é igual aparece para você, como a principal. Você vê que essa out, tá vendo? Behringer X0, tá vendo? Tudo desabilitado. Aqui para saída de som. Então, ou seja, não tá saindo nada pela principal, só tá saindo por essa aqui. Quando eu abro ela pra gente ver, eu coloquei ela para sair em 75, né? E coloquei ela para entrar, cara, também em 75, mas eu só consigo fazer isso lá por dentro do Studio One, né? Agora vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Abrir aqui o Studio One, né? Deixa eu vir do zero mesmo, ó. Pera aí. Fechar tudo. Sim, beleza. Tá aqui a tela do Studio One. Eu venho aqui em Studio One, né? Pera aí, isso. Opções. Aí tá aqui, ó. Configurações de áudio. Aqui são duas coisas importantes. A sua vem aqui em dispositivo de áudio. Para poder fazer pegar, cara, né? Aqui tá aqui, ó. Pode go, ASIO for all. O drive da minha placa grande. Esse drive não funciona. E o Windows Audio. Deixa em o Windows Audio, cara. Ué, mas como assim? Você já vai entender o porquê. Calma aí, tá? A questão das amostras, eu gosto de deixar sempre em 259, poucas amostras, tá vendo? E aí ele me dá a opção de abrir, ó, você vê que ele tá com a amostragem 44K, latência 44 milissegundos e latência de saída 23 milissegundos. Beleza. Processamento, que é a parte importante também. Aqui eu deixei em mínima ou máxima ou baixa, entendeu? Para ter pouca latência, né? E botei o processamento em 64 bits. Isso vai ser importante lá na frente. Voltando aqui em processamento de áudio, em dispositivo de áudio, entra no painel de controle, tá? E provavelmente a sua latência vai abrir aqui em 40. Essa latência não é legal, tá? Vamos jogar ela para 10, 70 V, tá? E tá aqui, ó, dispositivo de reprodução, tá o USB codec, tá vendo? E dispositivo de gravação, o que está ativado é o USB codec. Aí você vai gerenciar dispositivo de áudio aqui embaixo, tá vendo? E abre esse quadrinho aqui é importante também. Aqui, cara, essa é a abinha da reprodução. Se você clicar com o direito, tá vendo? Eu clicar duas vezes nele e vir aqui em níveis, eu deixei em 75%, é um volume legal. E para gravação, você vê que é ele que está habilitado também, ó. Clico duas vezes, níveis 73%. Vou botar em 75. 76, 75, aí foi, ok? Então, isso aqui é a primeira parte que é importante, de configuração dentro do Studio One. Caso aqui de latência,
É aqui que você vai ter que procurar, entendeu? Qual é a latência ideal. Tenta 10, tenta 20, tenta 30. O meu veio com 40. Eu achei com atraso, eu baixei para 10, tá? Beleza. Aí vamos lá. Aí vamos abrir uma track qualquer aqui. Abrir essa aqui, ó. Né? Aqui, né, eu já tinha deixado salvo. Eu venho aqui em entrada. Você vai ver que a primeira, ó, tá vendo? Já pega o USB áudio direto aqui, ou seja, já tá pegando da placa, né? E aí tem um ponto importante, cara. Antes de você gravar, já que você está tendo latência, se eu clicar aqui, ó, não vai aparecer nada porque ele só vai pegar da guitarra. Aí vamos lá, vou botar aqui para gravar. Ó, deixa eu fazer, vou abrir o mixer junto, tá? Abrir aqui a abinha do mixer, vou diminuir ela um pouquinho aqui. E agora vou pegar a guitarra aqui, peraí. Então, como eu falei pra você, a minha guitarra, eu tô com ela aqui, ó. Minha guitarra tá aqui, tá? Essa guitarra, cara, ela está, deixa eu voltar lá pro coisa, ela está ligada no Cube Baby, no Tanque G, e eu abaixei o volume dela. Quando eu toco com ela, vamos ver a questão da latência aqui, quanto que eu deixei? Eu esqueci. Ó, deixei em 10, tá? Beleza. Vou tocar. Sentindo um pouco de latência. Vou voltar lá. Vou mexer algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu vou trazer de novo para 40. Modo exclusivo. Tá? Mas a grande parada é essa aqui. Processamento. Vamos deixar em mínimo. Vamos ver se ativa o Z lá. Peraí. Isso, boa. Abriu. Assim, se você for ver, ó, ele tem esse Zzinho aqui embaixo do canal master. Se ele estiver desativado, a latência vai vir. Tá com latência. Quando eu ativo ele, a latência some. Entendeu? Então, o segredo para você que tem pouco processamento, cara, é você ativar aquele Zzinho ali embaixo e fazer essas configurações que eu falei, tá? Então eu vou fazer uma guia aqui, vou gravar uma guia aqui. Gravei aqui. Agora é importante para você ouvir legal, você depois de gravar, tem que desabilitar esse Zzinho aqui embaixo. Desabilita ele. Fechei o mix. Isso. Aqui que tá. Outra coisa que é importante é você nunca esquecer de clicar na track e apertar Alt N. Você vê que ele normalizou os picos da faixa em 0 dB, né? E aí, ó, para mim, ó, e aqui ele vai me dando um feedback aqui, ó, por essas bolinhas aqui, ó, de como que eu toquei. Se eu saí, se eu não saí, onde que eu tava, ele vai me falando. Bom, enfim, cara, o trabalho é basicamente esse que você deve fazer. Deixa eu trocar de tela agora aqui. O trabalho que você deve fazer é basicamente esse, tá? Então, pega o Cube Baby ou o seu board, faz ele sair entrando na placa, coloca a placa como placa principal. O drive que vai ser usado dentro do Studio One é o Windows Audio mesmo, mas você vai ter que prestar atenção naquelas questões que eu falei, tanto do processamento, achar a latência ideal ali dentro do processamento, né? De preferência com amostras baixas, tá, cara?
Quanto maior o número de amostras, 3.500 amostras, 400, 500, entendeu? Muitas amostras. Então, de 132 para cima já é o ideal. Então eu gravo às vezes aqui com 256, entendeu? Que aí você não força muito a máquina e dá pouca latência. Quanto maior o número de processamento, para você poder cortar aquele dropout. Dropout é quando é aquele drop que clipa e volta o áudio, né? Então, recapitulando aqui, ó. Peraí que eu vou ter que voltar lá para cima de novo. Eu acho que eu fechei o Studio One. Fechei o Studio One, vou abrir de novo aqui. Então o dropout, cara, ele vai segurar, né, o processamento para que a máquina não trave, entendeu? Mas aí acaba pesando pra caramba e aí dá latência, entendeu? Ele segura a máquina para a máquina não travar, mas isso gera tanto processamento quando você está com as amostras altas que isso não é legal, né? Tá abrindo aqui meu Studio One, rapidinho. Esses são os plugins que eu tenho instalado na máquina. 3.700 e lá vai fumaça. Vamos lá. Então abrir aqui, ó. Recapitulando, voltando, né? Studio One, tá vendo? A parte que interessa pra gente é essa aqui. Deixa o Windows Audio. Aqui, ó, taxa de amostras. 441 amostras, tá vendo? É uma amostra até alta. A amostragem, ó, 441 Hz, lá tem saída. Aqui, é interessante pra gente, a gente futricar nessa questão aqui da latência, entendeu? E aqui tem que estar marcada a placa, tanto de entrada quanto de saída. Se precisar gerenciar o dispositivo, é aquilo que eu falei, né? Fechando isso daqui, a aba processamento ela é mais importante. Olha o tamanho de blocos de processo que eu coloquei, ó. 2.205, entendeu? Coloquei no máximo. Se eu boto no mínimo, ou se eu boto no desligado, entendeu? E coloco aqui o processamento sempre em 24 bits, né? Quando a gente vai abrir a track para gravar, e eu abro o mix, olha lá, aqui embaixo, ó, cadê o Z? Não tem o Zzinho. E aí, se você não tem o Zzinho, você vai ficar pelo seu processador. E aí ele pode estar realmente dando overclock aí e você não está conseguindo gravar sem latência, entendeu? Aí o que eu aconselho a fazer? Volta lá. Quando você for gravar, você pode botar em máxima, alta, média. Vamos ver a partir de... Na minha máquina, eu tenho 24 GB de RAM, cara. Ó, na mínima não dá. Porque quando aparece isso aqui, tá desligado, beleza? Se eu botar na mínima, aqui do lado vai aparecer o... Aliás, vamos ver em qual dessas aqui que eu coloco, que aqui aparece o Zzinho. Se aparecer o Zzinho, ó, embaixo, também não, significa que a nossa memória dá conta, entendeu? Olha lá, tá vendo? A partir de 882 amostras, eu já tenho que usar o High Z, aqui, que é aquele Zzinho que eu falei, entendeu? E aí, ó, Order também dá, enfim. Ó, em latência baixa, em latência mínima, aqui na máquina, é basicamente o seguinte, cara. Vamos lá. Se eu estou usando o processamento da memória RAM e do processador, entendeu? Que é o meu caso aqui. Quando eu coloco desligado, na mínima ou em baixa, eu estou usando o processamento da minha máquina. Eu tenho 24 GB de RAM e eu tenho um Ryzen 7 aqui na máquina, ok? Então, ou seja, uma máquina top vai segurar, entendeu? Se eu quiser um processamento maior, com aquele dropout, aquela segurança, né, para não travar, ele vai pedir que eu faça com mais amostras. E aí, se eu for fazer com mais amostras, vai acender aquele Zzinho ali. Se eu deixar em média, alta ou máxima, acende aquele Zzinho. O que é aquele Zzinho? É o que a gente chama de High Z. É a tal da memória flash dedicada para você poder gravar. Então você vai ligar o Z, gravou, desligou o Z para poder escutar. Entendeu? O Z é só uma memória dedicada para você poder gravar sem a latência e conseguir se escutar de boa. Entendeu? É basicamente isso. Então, se você tem na sua máquina pouca memória, pouco processador, aumenta as amostras, liga o High Z, grava sem latência, e quando você for ouvir, você pode desligar o High Z, que vai dar tudo certo. Tá? Então, é basicamente isso. Fiz o vídeo aqui falando para você sobre latência, espero que ajude. E agora eu vou fazer um vídeo falando sobre o buzz, a questão da equalização do Amplitude no Reaper agora, né? Bora pra lá. Valeu, vídeo 1 feito.